para fazer uma viagem entre duas capitais brasileiras por terra, para receber em casa uma encomenda vinda de outro estado, para encontrar nos supermercados produtos feitos nos mais variados cantos do Brasil. Resumindo, para interligar fisicamente o quinto maior país em extensão territorial do mundo, todos nós precisamos, em algum momento, das estradas que cortam o país. Rodovias federais, esse é o tema do Eu Fiscalizo desse mês, que começa agora. Os números são tão grandes quanto as distâncias no Brasil. Atualmente, a nossa malha rodoviária pavimentada é de mais de 200 mil quilômetros, sendo 26 mil de estradas municipais, 110 mil de pistas estaduais e 65 mil quilômetros de rodovias federais. Das estradas federais, 53% são pavimentadas, 10% são estradas de chão e 37% já existem no traçado, mas ainda estão em fase de planejamento. Para tratar da operação, manutenção e extensão da malha viária federal, existe o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. À Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, cabe o controle e fiscalização das estradas federais, do transporte de passageiros e de cargas e da fiscalização de concessões. Ao Ministério dos Transportes cabe a coordenação, formulação e aplicação das políticas nacionais que envolvem as rodovias federais, além da definição de prioridades para os investimentos e programas a serem feitos pelo governo federal. Mas apesar de ser um país que atualmente circula pelo asfalto, com quase 60% de toda a movimentação de carga feitos por rodovias, cerca de 11 mil quilômetros são duplicados, pouco menos de 10% do total de estradas federais. Duplicações que levaram em conta o grande fluxo de veículos, mas que não atendem de maneira efetiva um dos setores que mais demandam logística e estradas no Brasil, a produção rural. As rodovias elas respondem por cerca de 70% do escoamento da economia nacional. Nós temos procurado trabalhar as estatísticas sabendo que os acidentes eles decorrem de fatores como engenharia, condições de rodovia. No Brasil, ainda se faz muito transporte através de rodovias, que é mais caro muitas vezes do que ferrovias e hidrovias, e ao mesmo tempo isso dentro das cidades, com o congestionamento, encarece muito a carga que vem para os portos e para as cidades. Acontece que o Brasil é um país agroexportador com uma produção anual que passa das 200 milhões de toneladas, isso falando apenas em grãos. Um setor que hoje sofre com a seguinte operação: fazer toda essa carga chegar até os portos brasileiros e seguir viagem para outros países. A questão da safra necessita de vias que sejam ao mesmo tempo seguras e que sejam eficientes para o escoamento da safra, ou seja, que tenham capacidade adequada para o tráfego que vai receber. E hoje nós já identificamos também uma baixa capacidade de tráfego de diversas rodovias, o que tem causado gargalos para o escoamento da safra e o encarecimento do frete. De acordo com a Confederação Nacional dos Transportes, a má conservação das estradas brasileiras causa um rombo de quase 4 bilhões de reais por ano para o setor. O frete no país é um dos mais caros no mundo, enquanto na Argentina e nos Estados Unidos transportar uma tonelada de grãos sai a 15 e 18 dólares, respectivamente, esse custo no Brasil é de 83 dólares, quando calculada a distância entre as fazendas e os portos mais importantes do país. Os especialistas dizem que o Brasil paga a conta hoje por uma escolha feita há tempos atrás. Foi ele, Juscelino Kubitschek, que nos anos 50, com a indústria automobilística em expansão e o preço do combustível muito baixo, decidiu que o Brasil seria um país que circularia pelo asfalto, concentrando quase todos os investimentos da época na construção de rodovias e deixando de lado outras modalidades de transporte, como trens e embarcações. Hoje o Brasil ainda é calcado num forte modelo rodoviarista,
Então a gente ainda tem uma infraestrutura rodoviária muito importante e o Ministério dos Transportes ele vem desenvolvendo políticas públicas para ampliar e balancear os nossos modais. Então, tanto a ampliação dos corredores ferroviários, então hoje a gente tem em construção pela iniciativa pública mais de 2.000 quilômetros em ferrovias e estamos com o programa de investimento em logística, que ele amplia a concessão do modal ferroviário também. De outra parte, a gente também vem focando na questão da ampliação e manutenção das nossas hidrovias. No próximo bloco, o capítulo seguinte, as concessões das estradas brasileiras. O que os especialistas e o TCU têm a dizer sobre esse assunto, a gente te conta já já. Falar em concessão de estradas no Brasil ainda é tocar num ponto delicado e polêmico para muita gente. E é uma missão que eu acho que é essencial para a agência, é fazer com que os usuários entendam o que é um contrato de concessão. Quais são as obrigações, mas mais do que isso, quais são os deveres da concessionária e dos usuários. Por exemplo, um dos pontos que a agência busca fazer com que os usuários entendam como um direito deles é o direito ao socorro médico e mecânico, independente dele ter pago ou não o pedágio. As primeiras concessões no Brasil aconteceram na década de 90. Na época, as estradas brasileiras passavam por um verdadeiro processo de deteriorização e o Estado reconheceu que não podia cuidar de toda a malha viária sozinho. Foi quando os primeiros trechos passaram para a administração de empresas privadas. As primeiras concessões foram na BR-116, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e outro trecho entre Rio e Teresópolis. BR-101, na Ponte Rio-Niterói, BR-040, ligando Juiz de Fora ao Rio, e na BR-290, entre as cidades de Porto Alegre e Osório, no Rio Grande do Sul. As primeiras concessões elas aconteceram na década de 90, mais precisamente em 94, onde a gente tinha um cenário fiscal muito restritivo e uma necessidade grande de aporte de investimento nesses ativos. Então foram feitos os primeiros lotes, em que completaram 20 anos, inclusive a Ponte Rio-Niterói foi o primeiro lote de rodovia a ser licitado em 94, finalizou o contrato e o ano passado a gente fez a relicitação desse lote. Desde 1997, das primeiras concessões, o tribunal realiza um acompanhamento do processo inicial, né, de concessão das rodovias. Passamos por 3 fases, basicamente, desse acompanhamento. Hoje, nós intensificamos a fiscalização dos contratos também, não diretamente no contrato, mas verificando a atuação da agência no cumprimento das suas obrigações legais de fiscalizar as concessões. Nas auditorias, uma das principais observações feitas pelo TCU é que à época das primeiras concessões o país passava por uma instabilidade econômica e monetária. E esses riscos financeiros acabaram se refletindo num valor e num custo de tarifa praticados até hoje por muitas concessionárias. Hoje, um dos principais problemas envolvendo estradas em concessão no Brasil é a não execução de obras e melhorias previstas em contrato. Os especialistas dizem que a falta de rigor no acompanhamento abriu brecha para que as concessões de rodovias deixassem de visar a qualidade na prestação do serviço. Um caso emblemático envolveu um trecho em concessão da BR-116, que liga a cidade do Rio de Janeiro a Teresópolis, na região serrana. O TCU constatou que a empresa concessionária cobrava taxas de adesão e mensalidade, além das tarifas de tráfego, para quem optasse pela passagem pelas cabines automáticas, prática considerada irregular. A cobrança da tarifa foi fixada no início do contrato. Não pode uma melhoria ou um ganho adicional que vai servir para a própria concessionária, que no caso é a cobrança automática, facilita a cobrança da própria concessionária. Não pode esse benefício servir de, digamos assim, de pretexto para se cobrar taxas mais elevadas. Recentemente, o Tribunal de Contas da União aprovou, com ressalvas, a concessão da chamada Rodovia do Frango,
que compreende trechos das BRs 480 e 282, exigindo razoabilidade para postos de pedágio que possam ficar em perímetro urbano e que poderiam obrigar o morador de algumas localidades a pagar para trafegar dentro da própria cidade. O TCU agiu de forma contundente no sentido de que ali não poderia ser feita uma praça porque prejudicaria a comunidade local e também não seria eficiente também para o sistema logístico. O MPF atua tanto antes em verificar que o edital para essa concessão de rodovias vai ser um edital adequado ao consumidor, adequado às regras de mercado, adequado às condições econômicas daquele momento, quanto depois, garantindo que o contrato de concessão está sendo respeitado pela concessionária. A responsável por fiscalizar as concessões em rodovias federais é a ANTT, que também foi alvo de auditoria do TCU, e os resultados encontrados pelo tribunal foram preocupantes. O primeiro alerta foi quanto à alta taxa de inexecução dos contratos de concessão em rodovias importantes, que ligam capitais como Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Salvador. Até o ano de 2012, a inexecução dos contratos variava de 60% a 90% do que estava previsto. Entre os principais motivos para tanta demora estão as questões ligadas às licenças ambientais, às desapropriações de terra e à lentidão na análise dos projetos por parte da ANTT. Essa inexecução ela trata tão somente de obras obrigatórias. E mais do que isso, nós temos sim, por exemplo, ou tínhamos, na verdade, concessões com patamares de inexecução de 80%. Mas esse 80%, cabe ressaltar, que nem sempre são de responsabilidade da própria concessionária. É um atraso em cronograma, nós entendemos que seja um atraso em cronograma e não uma inexecução contratual. Por quê? Porque ela pode ser decorrente, por exemplo, da não emissão de licenciamento ambiental, de um atraso da própria ANTT, e isso acontece porque nós temos recursos limitados na análise de projetos, mas também pode ser uma responsabilidade da concessionária. Na verdade, o Brasil ainda falta um pouco trazer para dentro das concessões a questão da performance da concessão em si, da rodovia, e novamente lá dentro você pode incluir questões de segurança viária. No próximo bloco a gente vai falar de obras, porque algumas rodovias federais já mapeadas como críticas nunca passaram por reformas e como isso interfere diretamente no número de acidentes. Até já! De acordo com o relatório de fiscalização de obras públicas, o Fiscobras, elaborado aqui pelo TCU, de um total de 1.145 contratos e obras administradas pelo DENIT em rodovias brasileiras no período de um ano, 134 estavam paralisadas, a maioria por deficiência nos projetos ou por pendências junto ao próprio DENIT. Mas um dos maiores alertas em relação a obras vem justamente de quem conhece bem as estradas brasileiras. A Polícia Rodoviária Federal diz que já foram mapeados e identificados trechos críticos em estradas país afora, mas que muito pouco foi feito até então. A PRF desde 2001 começou a intensificar seus trabalhos de extração, registro e análise de acidentes, e a partir de 2005 ela já passou a trabalhar com o mapeamento dos pontos críticos nas rodovias federais. E nos últimos 5 anos tem havido ações integradas nesse sentido para poder reduzir esses pontos de ocorrência. Justamente para avaliar o trabalho de quem deve monitorar e coordenar obras em rodovias, é que o TCU também fez uma auditoria no DENIT. O levantamento foi motivado principalmente pelo desalinhamento entre os resultados apresentados pelo departamento e a expectativa dos usuários de rodovias. A primeira constatação dos auditores foi quanto aos valores gastos em relação aos autorizados para obras de manutenção em rodovias. Entre os anos de 2010 e 2013, os valores autorizados chegaram a passar dos 5 bilhões de reais. No entanto, o valor gasto só diminuiu,
chegando a 20% em 2012 e a menos de 10% até outubro de 2013. A auditoria também constatou lentidão nos processos do DENIT, ao ponto de que quando algumas obras saem do papel, a qualidade de todo o asfalto já está comprometida. Além disso, aspectos internos de governança e de gestão acabam por comprometer o bom andamento dos trabalhos e das melhorias esperadas pelos motoristas. Mas quando se trata de obras em rodovias em concessão, quem avalia é a ANTT. Na verdade, não é a capacidade inferior. Na verdade, hoje, por exemplo, nós temos um trecho que tem capacidade, a capacidade está adequada, o nível de serviço está adequado, mas que no futuro, vamos supor que daqui a 5 anos, nós percebamos que o nível de serviço previsto em contrato foi atingido. Então, nós solicitamos, ou a própria concessionária apresenta um relatório apontando que esse nível de serviço foi atingido e já encaminha para nós o projeto executivo da obra de ampliação de capacidade. Então, nós temos uma área específica que analisa o projeto e o respectivo orçamento e, a partir daí, a agência autoriza ou não a execução dessa obra. É uma questão também de infraestrutura, que realmente, quando eu olho para as rodovias aqui no Brasil, e eu ando muito de carro por aí, falta de acostamento, de segurança viária, buracos que acabam furando o pneu, que além do mau comportamento, talvez, das altas velocidades que eu vejo muito aqui no Brasil, comparado, por exemplo, à China e outros lugares do mundo, com como é que se diz, uma infraestrutura decadente ou onde falta uma certa segurança, você acrescenta muito o número de mortos e de como é que se diz, feridos no trânsito. A Polícia Rodoviária Federal mapeou 4 estradas que necessitariam urgentemente de obras. São trechos das BRs 101 na Bahia, 262 no Espírito Santo, 381 em Minas Gerais e 470 em Santa Catarina. Lugares onde a capacidade máxima de tráfego foi calculada em 1.400 carros por dia, mas por onde circulam hoje até 19 mil veículos diariamente. A PRF atua em 70 mil quilômetros de rodovias federais e ela tem mapeado os 100 principais pontos críticos ou trechos críticos, que são segmentos em torno de 10 quilômetros, onde nossas análises estatísticas apontam acidentes com maior gravidade. O critério para identificação do que seria o ponto crítico são pontos onde nós temos pelo menos um ferido grave ou morto nesses acidentes. A gente leva para a concessão aquilo que tem viabilidade econômica. Então, não necessariamente a uma rodovia que precise de muitos investimentos, ela vai ter viabilidade econômica. Então, algumas rodovias sim. Por exemplo, se dizia muito da Regis Bittencourt, que era a rodovia da morte. Hoje ela está concedida e a gente tem um índice de acidentes que caiu drasticamente nos últimos 5 anos. Ela tinha viabilidade para ser concedida. De outra maneira, as rodovias que são públicas e não têm viabilidade para concessão, o governo federal ele focou num programa que chama BR Legal, que é um programa de sinalização e melhoria da qualidade das rodovias para que se reduza o acidente. No próximo bloco, como a falta de melhorias, tanto em rodovias em concessão quanto em estradas sob a responsabilidade do governo, interfere diretamente no número de acidentes Brasil afora, os números e as proporções de um problema que mata mais que muitas guerras civis. Até já! Os acidentes de trânsito no Brasil matam mais que muitas guerras civis pelo mundo. Só nas rodovias federais são, em média, 8.400 mortes por ano, mais de 100 mil feridos e 179 mil acidentes registrados. Somos o 5º país do mundo em estradas violentas, ficando atrás de Índia, China, Estados Unidos e Rússia. A culpa é do usuário, a culpa do poder público, quando às vezes não fiscaliza e não reforma as rodovias não concedidas, e a culpa, aí sim, das concessionárias, do poder público e das populações que ocupam locais das rodovias que não deveriam ocupar. De acordo com uma organização internacional que monitora os gargalos nas políticas brasileiras, as más condições das estradas também são responsáveis por acidentes
em pelo menos 26% dos casos. Temos 40 mil mortos ou mais a cada ano e vem crescendo muito nos últimos 10 anos o número de mortos nessas rodovias e parcialmente também causadas pelo próprio transporte dos produtos, dos caminhões nas estradas, que com as ultrapassagens que são feitas sem segurança, acabam criando situações de muito perigo no Brasil. Você tem despesas diretas de resgate, de atendimento hospitalar, você tem despesa, então, com o INSS, que aquelas pessoas se tornam, às vezes, inválidas ou precisa de pensão, pagar pensão para os familiares. Os danos que a própria via sofre com o acidente, você tem danos ambientais, porque muitas vezes são cargas químicas, cargas tóxicas. E se engana quem pensa que seriam necessários investimentos absurdos e obras faraônicas para que boa parte dos acidentes fosse evitada. De acordo com estudos técnicos feitos pelo TCU, placas de sinalização e a instalação de defensas em alguns pontos da pista já dariam resultados muito bons. Só com essas medidas, uma redução modesta de 5% no número de acidentes já traria um benefício de 950 milhões de reais para os cofres públicos e cerca de 500 vidas seriam poupadas. Eu posso citar como exemplo o programa BR Legal. Ele é um programa estimado em torno de 4 bilhões de reais. O Brasil perde por ano em acidentes em rodovias federais 19 bilhões. A duração desse programa é de 5 anos. Aproximadamente o custo 100 bilhões em 5 anos. Se eu conseguir reduzir 10%, por exemplo, que não é uma meta muito utópica, que seria um local que tenha 10 acidentes, reduzir para 9, eu conseguiria economizar 10 bilhões o custo de acidentes. Enquanto os agentes públicos ainda avaliam indicadores tão alarmantes, os fabricantes de veículos resolveram esperar menos. Esse engenheiro mecânico da área de segurança veicular acompanha o setor há pelo menos 20 anos e conta que tanto por iniciativas legais quanto por normas internacionais, é a modernização de alguns itens que tem sido responsável por manter viagens e deslocamentos mais seguros. A função do ABS, que significa Sistema de Frenagem Antitravamento, é evitar que ao você acionar os freios do seu carro, venha travar as rodas. Isso evita que você perca o controle da direção do veículo enquanto estiver freando. O airbag é um item de segurança de um veículo cuja função dele é amenizar ou diminuir todas as consequências negativas de um acidente. Tecnologias que vêm do exterior, tal como exemplos de preocupação com o bem-estar dos motoristas e dos trabalhadores do setor de cargas. Na Europa, já é obrigatório o sistema de estabilidade conhecido como ESP, que evita que o carro perca o controle. No Brasil, a tecnologia passará a ser obrigatória de fábrica a partir de 2020. Políticas de educação no trânsito no exterior também são vistas como prioridade. Nas escolas da Holanda, quando a criança tem 4 anos, ele já aprende a andar de bicicleta no tráfego. Não é uma simples questão de andar de bicicleta. Mas ele anda em uma área fechada, mas ele aprende a lidar com o tráfego de carros, com a sinalização. Então, já desde criança, ela já aprende como se comportar dentro do tráfego. Desde o ano passado, final do ano passado, nós estamos utilizando informações da nossa pesquisa de satisfação do usuário, utilizamos elementos da assessoria de comunicação, da ouvidoria, no sentido de verificar e atender essas demandas que são apresentadas à agência em relação à inclusão ou até supressão de obras e serviços previstos no contrato de concessão. O que vai fazer reduzir os acidentes no Brasil é um componente de fatores, que seja público e seja privado das pessoas de um comportamento adequado no trânsito. A perspectiva que nós temos é muito boa porque há cada vez mais uma conscientização em relação a esse problema. De fato, vários contratos deveriam ser melhor executados para que não tivéssemos o quadro atual. Então, o TCU tem uma oportunidade de atuar de forma rápida na redução desse quadro,
Ou seja, basta o cumprimento regular dos contratos para termos uma redução expressiva no número de acidentes. No próximo programa, um país rico em belezas naturais, em biodiversidade, praias, florestas, cidades, cultura. Mas o que falta mesmo para o turismo no Brasil decolar? No próximo Eu Fiscalizo, conheça as políticas públicas relacionadas ao turismo, a infraestrutura aeroportuária e o legado dos grandes eventos esportivos que o Brasil sediou. Até lá!